Fala pessoal, olha só que reviravolta. O Lula tá indo para os Estados Unidos encontrar o Trump e a direita tá entrando em parafuso. Sabe aquela história de que o Lula era isolado e o Bolsonaro era o brother do Trump? Pois é, caiu por terra. Hoje a gente vai ver como essa visita pode ser a cartada de mestre para destruir de vez a mentira de que a esquerda não liga para a segurança pública. O jogo virou e eu te conto agora como o Lula está ocupando o lugar de estadista que o Brasil merece. Mas queria que você falasse do ponto de vista americano. Dissemos o que o Brasil quer, o que os americanos querem. E o risco, sempre é um risco daquele tete a tete ali no Salão Oval. A gente já disse, você já nos contou o que aconteceu com o Zelensky, com o Ramaphosa, da África do Sul. Então sempre tem ali o risco de acontecer algum tipo de tentativa de humilhação, alguma coisa fora do script. É improvável, no caso do Lula, as poucas vezes que o presidente americano se referiu ao presidente do Brasil foi de forma extremamente elogiosa, a mais famosa de todas ali nas Nações Unidas, em setembro do ano passado, e nas outras vezes que ele mencionou, o Lula também foi de forma positiva, seja em rede social, seja verbalmente. Ele gostou do presidente do Brasil, ele não simpatizava com o Ramaphosa, não simpatiza com o Zelensky, até melhorou um pouco a relação, mas desde o início ele tinha uma coisa ali com o presidente ucraniano, o mesmo não ocorre com o presidente brasileiro. E a gente sabe que tem uma sintonia grande do Departamento de Estado, Marco Rubio e outras figuras do Departamento de Estado, com o bolsonarismo no Brasil. Isso existe, mas no caso do Trump, não necessariamente. Insisto, vocês todos viram, o Trump sempre elogiou o presidente Lula publicamente. Talvez ele mude agora, mas até hoje, 100% das vezes o Lula gabaritou com o Trump. 100% das vezes foram só elogios ao presidente do Brasil. Mais, inclusive, do que ele fez ao Bolsonaro em qualquer momento da presidência Bolsonaro. Bom, Otávio, vamos lá então, te ouvindo sobre essa agenda. Flávio Bolsonaro também, já que o Guga citava, o Flávio Bolsonaro também está em viagem pelos Estados Unidos, mas uma viagem que está até então meio secreta, até onde eu sei. Não sei se Malu tem mais informação sobre isso. Olha, do ponto de vista assim, eleitoral, de campanha eleitoral, talvez o ponto mais interessante para os dois lados seja a segurança pública, né? Porque é um tema que interessa muito ao eleitor brasileiro. O bolsonarismo, desde 2018, faz uma campanha para associar a esquerda em geral e o PT em particular às facções criminosas, né? Vide aquela visita, a campanha, quando o Lula foi fazer a campanha no Complexo do Alemão, em que o bolsonarismo acusou ali de estar fazendo, na verdade, campanha com o apoio do Comando Vermelho. Então, como essa é a retórica da oposição, e agora nós temos esse cenário, se são organizações terroristas ou não, PCC e Comando Vermelho, não são organizações terroristas, porque no Brasil a lei diz que organização terrorista é para derrubar o governo e nem Comando Vermelho nem PCC tem posições políticas. Então isso pode ser um trunfo para os dois lados. Se o Lula fecha um acordo de cooperação contra o crime organizado, ele vai usar isso na campanha. O vice-presidente Geraldo Alckmin, em entrevista agora há pouco, no Estúdio I, disse que um dos temas vai ser o Ricardo Magro. Ricardo Magro, dono de uma refinaria fantasma aqui no Rio de Janeiro e um dos reis do sonegação, o maior devedor de impostos do país, e atua no ramo de combustíveis, junto com o PCC, que domina São Paulo. O PCC domina combustível em São Paulo e o Ricardo Magro com a sonegação fiscal no Rio de Janeiro. Então, se houver avanços, vai ser uma vitória, um trunfo eleitoral para o Lula, né? Olha, vai neutralizar o discurso de que o PT é a favor das facções criminosas. Como assim? Se eu e o Trump estamos combatendo, né? Fizemos um acordo para combater tanto o Comando Vermelho quanto o PCC. Um fracasso nessa negociação fortalece a historinha, né? Eu não gosto dessa palavra narrativa. A narrativa que a oposição bolsonarista faz de que o PT é aliado das facções criminosas. Vamos lá, Malu, pegando esse gancho do Otávio, faz total razão, faz total sentido para o governo em ano eleitoral, num momento com alguma dificuldade em termos de popularidade, né, porque não consegue avançar para uma maior aprovação do eleitorado, e isso tem reflexo direto em intenção de voto. O presidente lidera o cenário de primeiro turno, mas tem um empate técnico no segundo turno. Um encontro com um final feliz com
Trump vai ser muito bom para o governo, como foi lá atrás no caso do tarifaço. Então, do ponto de vista político, agora o governo está apostando muito nesse encontro. E eu queria te ouvir especificamente sobre essa questão que eu coloquei do terrorismo, a dificuldade do governo, que é... Porque se o governo fala ok para as facções virarem organizações terroristas, fala ok, né? Não tem como. Se aceita sem lutar contra, parece vai ter que sofrer, vai ter que arcar com as sanções. E se não acontece e luta contra isso, né? E não acontece das facções se tornarem organizações terroristas, a oposição vai apontar o dedo para o governo e vai falar, tá vendo? Os Estados Unidos queriam que fossem taxados de terroristas e o governo operou contra. É a favor das facções. Mas eu acho que essa visita está mais com cara de oportunidade para o Lula amarrar um discurso em cima dessa questão. Por quê, Júlia? Porque essa situação de os Estados Unidos considerar terrorismo ou não, eu não acredito que vá ser de grande valia para o próprio Flávio Bolsonaro usar na campanha. Porque, pensa bem, ele mesmo chegou a defender lá atrás que os Estados Unidos viessem combater o crime aqui na Baía de Guanabara, a requisitar uma intervenção externa, que foi uma tremenda bola fora, porque isso pega mal com a população. As pesquisas já mostraram que quando você defende a soberania do Brasil contra a intervenção externa, principalmente americana, o Lula ganha. E a última pesquisa de popularidade que se aferiu entre os brasileiros a imagem do Trump era algo como 77%, quase 80% dos brasileiros desaprovam o Trump. Então, para o Lula, é uma grande oportunidade de dizer que, olha, fui até lá, segurei a onda. Eu acho que o brasileiro, ele não entende muito bem essa coisa do terrorismo, como o Flávio Bolsonaro imaginou que fosse ser entendido. Olha, vão nos ajudar, vão combater o tráfico. Entende como o que de fato tá com cara de ser, uma tentativa de intervenção, de tentar criar oportunidades de se meter no Brasil, no território brasileiro e fazer iniciativas dentro do nosso território, alegando que está combatendo o terrorismo. Calma lá, não é assim. Então eu acho que para o Trump, para o Lula, é uma boa oportunidade. Por quê? Primeiro, assim, o que a gente ouve na diplomacia é até uma certa surpresa com a forma como essa reunião foi chamada, com uma antecedência muito pequena, sem aquela preparação que costuma haver antes. Você telefona, você troca papéis, você discute uma pauta. É uma coisa meio em cima da hora para padrões diplomáticos, né? Foi anunciado ontem, e foi inclusive vazado para a imprensa ontem, e vai ser realizado na quinta-feira. Então, uma coisa muita gente sem saber por que essa reunião de fato foi marcada. O governo tem mais aqui lá e defender essa pauta, que é uma pauta que do interesse da população, onde ele tem chance de ganhar, porque o Trump não vai também chamar o Lula e chegar lá e falar assim, olha, a partir de agora vou combater o terrorismo no seu território. Isso seria uma coisa muito, até para padrões Trump, muito amadora. Gente, vamos falar a real. Tem muita gente surpresa com esse encontro, mas o Guga Chakra matou a charada na Globo News. Enquanto o bolsonarismo vive de lamber bota de americano, o Lula chega lá com a cabeça erguida. O Trump, que não é bobo nem nada, sabe que o Lula é um gigante. Diferente do que a extrema-direita prega aqui, o respeito do Trump pelo Lula é histórico e público, muito maior do que ele jamais teve pelo Bolsonaro, que era visto só como um fã deslumbrado. O Lula não vai lá para ser humilhado, ele vai para negociar de igual para igual. É a volta da diplomacia ativa e altiva, que coloca o Brasil no centro do mapa e deixa os patriotas de fachada sem saber onde enfiar a cara. Mas o ponto-chave aqui, que o Otávio Guedes trouxe muito bem, é a segurança pública. O bolsonarismo passou anos tentando colar no PT o selo de amigo de facção. É uma mentira deslavada, mas que eles repetem sem parar. Agora, imagina um nó na cabeça do eleitor de direita quando vira o Lula fechando acordos pesados de cooperação contra o crime organizado diretamente com o governo americano? Se o Lula sela parcerias para combater o PCC e o Comando Vermelho, ele destrói essa narrativa mentirosa. Ele mostra que segurança se faz com inteligência, cooperação internacional e seriedade, não com arminha na mão e post no Twitter. É o Lula ocupando um terreno que a direita achava que era dela e fazendo isso com muito mais competência. E tem mais. A Malu Gaspar lembrou algo fundamental. O Lula é mestre em transformar desafios em oportunidades. Enquanto o Flávio Bolsonaro anda escondido pelos Estados Unidos, tentando cavar alguma crise, o Lula aparece como o líder que resolve. E fiquem de olho nessa história de terrorismo.
A direita quer que os Estados Unidos intervenham aqui, mas o brasileiro preza pela sua soberania. O Lula vai lá, negocia o combate ao crime, mas não entrega as chaves do país para ninguém. Ele protege o povo e a nossa autonomia. No fim das contas, essa visita é um cheque-mate. Mostra um presidente que é respeitado globalmente, que enfrenta o crime organizado de frente e que não tem medo de dialogar com ninguém para trazer melhorias para o Brasil. É o progresso avançando e a mentira bolsonarista derretendo em praça pública.